Olá pessoal, voltando para o terceiro momento, né, e último dessa primeira parte da história da saúde do Brasil. Vamos contemplar agora a Era Vargas. Quando eu falo em Era Vargas, nós estamos falando do então presidente do Brasil, Getúlio Vargas, né, um período conturbado que ele iniciou no Brasil, né, uma reviravolta que houve. Ele assumiu o governo brasileiro, depois foi eleito pelo voto, apesar que indireto, e perdurou aí por vários anos, né? Voltou em 1950, apesar do período específico forte dele foi de 1930 a 1945, ele ainda foi eleito em 1950, né? De 50 para 51, se eu não me engano, e quando foi em 54 ele não aguentou a pressão dos militares, né? Já estava estabelecido um golpe militar para tirar o seu governo. Ele não aguentou a pressão e se suicidou-se, né? Portanto, muito conturbado, mas foi um governo, assim falando do período histórico, onde houve vários. Ele deu com a mão, eu considero assim, e tirou com outras, porque houve a Constituição de 34, Constituição Federativa do Brasil, inclusive incluiu a saúde dentro da Constituição, que até então nunca era pautada, né? Em 45, se eu não me engano, ele fez a Constituição, ele autorizou, né, a lei da trabalhista, a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, dando direito, vários direitos que até hoje ela existe, né? Direito a férias, a 13º, né? A Vale Transporte, a seguro-desemprego, a FGTS, vários direitos aos trabalhadores foram adquiridos através da CLT. Mas nós vamos tocar aqui no assunto saúde, né? Quais foram as contribuições e como era o cenário da saúde na época da Era Vargas, até adentrarmos no período militar, que é o golpe militar. O predomínio das doenças da pobreza, como sempre, né? E algumas doenças da modernidade apareceram, né? Como doenças gastrointestinais, doenças mentais, distúrbios alimentares, entre outros. Mas aqui aparece ainda fortemente, né, várias doenças ainda tuberculose, hanseníase, né? Mais adiante surge aí a dengue. Portanto, várias doenças também infecto-contagiosas, né, que são as doenças da pobreza, ela ainda aparece nesse governo. Aqui foi um período do desenvolvimento industrial no país, né? Houve um aumento do número de operários, a classe econômica, o capital econômico, né? Ele já passa mais daquele período do agrário extrativista no início, depois para o agrário exportador, e agora é mais o período industrial. Apesar que a indústria, né, do café e aqui no Brasil, café com leite, né, e outros tipos de agroexportação ainda continuaram. Mas a indústria, ela ganha mais forma, principalmente nas capitais do Brasil, né? A indústria de carros, né, automobilística, ela inicia, aqui nós temos a foto aqui do Fusca, né, no país também. E qual era a assistência que tinha nesse período, Michael? Como nós já fizemos esse respaldo nos outros períodos, né? A medicina ainda existe, a medicina liberal, né? A medicina liberal, ou seja, os médicos particulares que atendem em domicílio pelo dinheiro, se pagar. Ainda existem os hospitais beneficentes ou filantrópicos, aqueles que são mantidos, né, pelas instituições de caridade, e os hospitais lucrativos, empresas médicas. Quais eram esses hospitais lucrativos, Micael? O Getúlio Vargas, lembro da CAPES, Caixa de Aposentadoria e Pensão,
ele ampliou para mais trabalhadores, né, aquele tipo de assistência previdenciária que dá direito à aposentadoria, a pensões, auxílio doença e o direito à saúde, quando o trabalhador precisasse. Antes era só aqueles lá que eu falei, os ferroviários, os marítimos, os portuários. Com a mudança da Previdência, que antes era chamada de CAPS, agora é chamada de IAPs, Institutos de Aposentadoria e Pensão. Ele ampliou para várias categorias, né? Marítimos continua, né? Comerciários, bancários, transporte de carga, servidores de Estado, né? Portanto, aí, a partir do ano de 1933, essas IAPs elas foram substituindo as CAPs e ampliando o número. Depois entrou mais profissões dentro desse leque aí, que tinha direito a esse serviço médico lucrativo. Esse hospital lucrativo aqui era bancado por esse dinheiro dos IAPs. Aí esse dinheiro dos IAPs, que ele arrecadava, o governo passou a manipular esse dinheiro. Ele, ao invés de investir uma parte na saúde pública, apesar de ter criado o Ministério da Educação e Saúde juntos, os dois, o governo de Getúlio Vargas, que na verdade não serviu para muita coisa, só em 1953 foi que o Ministério da Educação foi para um canto e ficou o Ministério da Saúde isolado. Mas as ações desse Ministério da Saúde eram somente mais de saúde pública, voltada para a parte preventiva, né? As ações do setor de saúde pública, mas de forma muito restrita. Não tinha modelo de saúde próprio, né? Não tinha muitas instituições vinculadas ao Ministério para ser geridas, né? E aí, esses hospitais particulares eles foram aumentando, né? E essa medicina mais individualista e previdenciária ainda era o foco nesse país, né? Ainda era um foco. Aí foi criado, né, em 53, o Ministério da Saúde e também o serviço, em 41, o Serviço de Combate às Endemias, que dá origem a uso de agentes de endemias. Depois passou esse serviço de endemias, de combate a endemias, chamado de SUCAM, né, a superintendência depois, e hoje os agentes de endemias, esses que vão levar o controle das doenças infecciosas até as suas casas, né, colocando um pouquinho do inseticida nas caixas d'água para a questão das larvas do Aedes, né, Aegypti, combate a doença de Chagas, né, a raiva com a vacinação canina de animais, né, domésticos e vários outros serviços que eles já fazem, né, de forma rotineira mensal. O pessoal os agentes de endemias, que é uma importante ferramenta hoje no controle de doenças infecto-contagiosas. Deixa eu ver mais o que é que tem falando sobre o período de Getúlio Vargas. É isso mesmo, né? Esse período foi um período que não houve tanta expansão, né? E com relação à saúde, com relação aí veio os períodos de Getúlio Vargas na presidência muito conturbados, né? Muito problemáticos politicamente. Ele depois passou para o Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek, o foco dele era construir Brasília, a sede própria do país, para alavancar a economia, né? E ele conseguiu, né, construir Brasília, implementar algumas importantes atividades aqui no país, mas ainda o setor de saúde não teve expansão. E aí acabou de piorar com o golpe militar que ocorreu em 1964, né? Só saímos do golpe militar a partir de 85. Mas no início de 1964 tivemos o regime autoritário aqui no país. Tá certo, minha gente? Sobre o regime autoritário e sobre
o período de redemocratização no país, a nova república, nós iremos deixarmos para a próxima aula, que aí a gente vai dividir para não ficar tanta coisa para vocês. Tá bom, minha gente? E depois eu vou fazer a sugestão para vocês assistirem, quando nós terminar tudo, um filme sobre a história da saúde pública no Brasil, que vai complementar todo esse leque de conhecimento que nós estamos tendo hoje aqui. Tá bom? Qualquer mais outra informação, eu agrego aqui ao vídeo. E por hoje é só. Agradeço demais a participação e a atenção de vocês que estão aí do outro lado, mas que estão na nossa mente, estão no nosso coração, e vai dar tudo certo. Se Deus quiser, em breve estaremos no modelo presencial, né? E muito mais prático, mas por enquanto estamos aqui meio que à distância, mas com interesse, com responsabilidade de passar as informações para vocês. Quero fechar com essa frase aqui: o impossível é desculpa para o desistente e desafio para o vencedor. Um forte abraço e fiquem todos com Deus.